andando de acordo com o seu chamado. Diga a pessoa ao seu lado: irmão, irmã, ande de acordo com o seu chamado. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Vou ler de novo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, ele usa essa expressão andeis. Ele estava se referindo a uma caminhada física, claro que nós andamos com as nossas pernas e nossos pés, mas aqui ele utiliza como uma metáfora para a nossa caminhada espiritual. Ele estava aqui nos ensinando que para chegar em algum lugar, nós precisamos obedecer à nossa capacidade dada por Deus de andar, que não é igual para todos. Nós nos locomovemos, mas alguns são bem ligeirinhos, andam rápidos, outros são bem lentos e outros quase não saem do lugar, né? A capacidade de cada um é respeitada na locomoção. E nós já conhecemos isso no nosso dia a dia. Saímos de um lugar para o outro. Não, mas se eu estiver apressado, eu sei andar rápido. Ok, mas o normal, você não anda rápido. Tem gente que o normal é ser rápido. Outros, o normal é se arrastar mesmo. E outros já vão mais no ritmo, né, da sua caminhada. Você vê muito isso quando você vai caminhar com alguém. Teve um tempo que a gente saía da madrugada e ia caminhar com um grupo aqui. E era muito engraçado, porque começava bem ritmado, daqui a pouco, bora irmão, e os bichos lá para trás, né? Calma aí, tô indo. Então assim, o ritmo é o que nós precisamos manter, o ritmo da nossa caminhada. Não é arranque que conta no Evangelho. O que conta é o quanto nós estamos mantendo o mesmo ritmo. Quando nós aceitamos Jesus, nós ficamos embalados, fogo puro, aquele ânimo, vem tudo que é reunião, vem para as orações e papapá. Depois não precisa, aí vai esfriando, o ritmo vai caindo. Paulo, ele está dizendo aqui, olha, eu rogo a Deus para que vocês andeis, para que andeis como é digno da vossa vocação que fostes chamados. Nós somos pais, e quando você chama um filho que ele não vem, como você reage? Quando ele vem, mas vem muito tempo depois. Quando ele vem reclamando, quando ele vem se arrastando, ou ele vem batendo o pé, qual é a sua posição? Deus, ele nos chamou para realizar uma grande obra, irmãos. E quando ele nos chamou, ele sabia que nós poderíamos manter aquele ritmo se quiséssemos. Essa é a importância de saber o quanto nossa vontade está inserida nisso, porque esse crescimento com Deus, ele precisa saber, nós precisamos dizer para ele o quanto queremos ser usados por Deus. O quanto queremos que Deus faça com que essa chamada seja a chamada em que Ele execute e faça grandes coisas através de nós. Isso, queridos, não depende de Deus, depende de nós. Veja, cada passo na direção de Deus, ele vai exigir aprendizado e experiência. Ter conhecimento teórico, decorar essa Bíblia é uma história. O quanto disso aqui você experimenta no seu dia a dia? Porque todo aprendizado vem com isso. Muitas pessoas acabam naufragando na fé exatamente porque estão engatinhando e já se acham águias. Acabou de se converter, já acha que pode ser pastor. Ou acabou de entregar a vida para Jesus e acha que vai ficar muitos anos aprendendo e não fazendo nada.
A experiência, ela vem junto com o aprendizado. Aprendeu, executa, aprendeu, executa, aprendeu, executa. Isso gera crescimento. Todas as vezes que você ouve uma palavra aqui, se você não traz para a sua regra de prática e vida, não adiantou nada. Aí você pergunta, o que aprendeu lá? A palavra foi uma bênção, meu Deus, foi fogo puro. O que ele falou? Rapaz, não lembro não, mas foi bênção, ó. Né? Como assim? Nós precisamos trazer, irmãos, por isso aquele momento depois que acaba a palavra, que os irmãos levantam, é o momento para você refletir daquilo tudo que foi dito, uns 30 minutos, 40 minutos que foi dito, o que ficou para a sua vida prática, o que você sai levando agora, isso aqui eu vou mudar nisso aqui, e muda. Não, entra no ouvido e sai no outro. Não gera crescimento, queridos. Não gera aprendizado na nossa vida. Então, alguns acham que converteu, já vou voar e já vou aí conquistar muitas coisas. Não, você vai sair nesse voo, você vai cair, vai se machucar. E muitos caem mesmo, porque não tem base, não tem fundamento, não tem conhecimento e muito menos experiência. Quando a criança começa a ficar em pezinho para andar, mesmo com medo, as pernas trementes, ele segura em alguma coisa, quando ele vai dar alguns passos, que ele vacila, o que nós fazemos? Corremos em cima e seguramos para que ele não se machuque. Isso é instinto dos pais de proteção do seu filho. O discipulado é exatamente isso, é essa mão que nós estendemos para aquele que ainda não sabe andar, pensa que sabe, mas não sabe andar, e não quer segurar na mão de quem quer ensinar, que é pior, né? Igual o menino, faz assim porque não quer que a mãe segure, ele quer ser independente quando as pernas não seguram o seu próprio corpo. Queridos, alguém mais maduro na fé, ele precisa nos ensinar a andar, porque nós não vamos andar todo o tempo no asfalto lindo e maravilhoso. Vai ter buracos, vai ter curvas, vai ter pedras, vai ter um monte de coisas no meio do caminho que precisamos aprender a enxergar para nos desviar, para não nos machucar. E isso é o processo do discipulado. Por isso que o grande problema está em não saber andar. Não, mas eu sei. Às vezes até sabe andar, mas não conhece o caminho. Pensa que pode fazer do seu jeito que vai dar certo. Não. Tem uma regra, tem um jeito de fazer que já foi pré-estabelecido. Eu não posso inventar um meio de servir a Deus do meu jeito, porque o jeito já está escrito aqui. E eu preciso cumprir exatamente o que está escrito aqui. A Bíblia nos conta na vida desse rapaz, o tal pródigo, né, que nós falamos há pouco, Lucas 15, de 13 a 32, ele conta a história desse moço que nós conhecemos com muito cuidado. Mostra a história desse moço que achou que já conseguia discernir perigos, situações, dificuldades, achou que já sabia tomar decisões, achou que ele já sabia desviar dos perigos que vinham na sua vida. Enfim, ele ignorou a instrução de um pai que era maduro e simplesmente foi. Eu sei o que vou fazer. Eu já sou bem grandinho, eu já sei tomar minhas decisões, eu já sei, já ouviram isso? Muitas vezes, muitas vezes. Então veja, a Bíblia diz, desse texto do pródigo de Lucas 15, e poucos dias depois de receber a herança, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O que chama atenção aqui, uma terra longínqua. Queridos, ele, com o conhecimento que ele tinha, com a imaturidade que ele tinha, aquele filho que vivia ali dentro de casa sem muitas atribuições, porque seu pai decidia as coisas, mas mesmo assim, com o que ele tinha de bagagem, ele conseguiria ir muito longe.
A Bíblia diz que aquele homem até conseguiu, mas ele percebeu que não conseguia manter lá a vida que ele tinha aqui. Ele chegou até uma terra longínqua, mas lá ele não teve o mesmo padrão que ele tinha aqui. Ele não tinha as mesmas atividades que ele tinha aqui. Ele não soube negociar o que ele tinha, o que ele levou, que ele tinha antes na sua casa. A origem da sua casa era totalmente diferente das decisões que ele tomou ali na frente. Outra coisa, a atenção dele naquela terra longínqua mudou. Não era mais a atenção que ele tinha aqui. Aqui eles trabalhavam para fazer com que o que tinha se multiplicasse. O que tinha trouxesse fartura, riqueza, prosperidade para todos que moravam na fazenda, que não era só a casa dele. Eles tinham vários empregados, eles tinham uma vida confortável. Então, ele estava ali num lugar em que onde ele estava antes, ele não tomava decisões. As decisões vinham de alguém mais maduro que era o seu pai. Mas ele achava que era adulto, mas emocionalmente ele não era. Ele tinha idade, mas era um imaturo. E aí ele começou a tomar decisões bem diferentes do que ele viu dentro da casa do seu pai. Agora, naquele lugar, ele não precisava de opiniões. Naquele lugar, ele não precisava que alguém desse ordens nele. Agora ele era a pessoa. E nós vemos aqui pessoas que, assim como o pródigo, na casa do Senhor, agem igual. Acham que por se converter, o que pouquinho que aprendeu, já pode ser líder, vai lá para a África ser líder, vai para o Japão, vai para não sei onde, e às vezes nem vai. Vai para um bairro da cidade, abre a sua igreja, porque levou dinheiro, e monta o seu trabalho e acha que ali ele vai prosperar. Acha que ali é só juntar cadeiras e as pessoas vão entrar correndo dentro da igreja. Não funciona assim. Agora, ele tinha que entender como o Senhor estaria conduzindo a vida dele, porque até aqui ele tinha um pai que o conduzia. Aqui ele não tem mais. Aqui ele faz tudo sozinho. Aqui ele toma suas decisões. E aqui, por mais que ele coloque luzes, câmeras, mídia, papapá, não é isso que vai trazer vidas, porque Deus não nos mandou juntar vidas. Deus nos mandou resgatar vidas. É muito diferente. Juntar vidas, irmãos, é muito fácil. Se eu quisesse multidão aqui, eu tinha. Eu quero vidas transformadas pelo poder de Deus. Ele nos mandou buscar os perdidos. Esses são as pessoas interessadas. Quando Jesus via aquelas multidões, quem eram aquelas multidões? Cegos, coxos, os aleijados, os deformados, aqueles que a sociedade não queria. Era aqueles que o olhar de Jesus via, era aquele que o olhar de Jesus capturava. É esses que eu vim buscar, as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Então entenda, mesmo se referindo a terras longínquas, mesmo estando longe, as suas atitudes, elas refletiam o que Paulo estava nos ensinando aqui, irmãos, sobre uma caminhada espiritual e não uma caminhada física. A nossa caminhada tem que ter certeza: eu estou com ele ou estou sozinha? Paulo nos mostra aqui com clareza que todo o espaço percorrido, ela corresponde com a sua maturidade espiritual. Nós não nascemos maduros. Muitas vezes a maturidade em umas pessoas só vem depois dos 25 anos, porque continua com aquela cabeça de meninão, achando que pode tomar suas próprias decisões. Não é assim. Ela vem com uma caminhada, vem com anos decorridos, passo a passo, não correndo, passo a passo, nessa caminhada espiritual. Porque às vezes chega lá, mas continua engatinhando como esse pródigo, continua lá sem saber o que fazer com o que tem, faz bobagem em cima de bobagem. Qual é o resultado disso?
se machuca e muito. Fica ferido, fica revoltado com Deus, mas foi Deus que te chamou para ali? Foi Deus que mandou você para uma terra longe quando você era um menino? Precisava ainda de leitinho, de mamadeira, de cuidados pessoais, assim, do discipulado? Foi a pessoa que tomou sua própria decisão, irmãos. É ali, se juntou com falsas amizades, com falsos líderes, com falsos discipuladores e levou essas pessoas a uma ruína total. Ficou desprovido de tudo que ele antes achava que tinha, que era dinheiro. Querido, dinheiro Deus manda ao rodão se Ele quiser. Mas Ele nos prova até nas nossas finanças para saber nosso nível de fidelidade. Eu estou com Ele pelas bênçãos ou eu estou com Ele por Ele? Você precisa ter essa resposta. Eu caminho no Evangelho com Ele ou pelo que Ele me dá? Porque desde o início eu não tinha nada. Eu, como Abraão, saí da minha terra sem nada para servir a esse Deus. Então, não é o que Ele me acrescentou, mas o que Ele fez na minha vida e na minha história, que tem que fazer a diferença, e na sua também. O texto diz ainda mais: o que esse jovem desperdiçou naquelas terras longínquas? Diga, a sua fazenda. Quando nós lemos o texto, ele diz com clareza, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda. Não foi a de Deus, não foi de ninguém. Ele desperdiçou aquilo que era dele e, mais importante, não era do seu pai. Mas agora ele tinha tomado como propriedade dele: eu vou fazer o que eu quero, o dinheiro é meu. Deus disse ok, o pai também disse ok, o pai não interviu, o pai entregou para ele tudo o que ele tinha. Queridos, na vida espiritual, aqueles bebês que começam a andar com uma mão amiga, começam a andar com alguém que o sustenta, é uma história, mas quando ele começa a decidir tomar as suas próprias decisões, andar sozinho, sem discipulador, ele não aprende. Como esse moço, não é suficiente ir para uma terra longínqua, não é suficiente você deixar aqueles que estão te protegendo e te ajudando para que os lobos não te devorem. Você precisa entender que grandes multidões não quer dizer nada. O Senhor trabalhou com minorias e tinha uma grande multidão, Ele liberava a bênção deles, mas Ele vinha com a minoria e os abençoava de uma forma singular. Presta atenção, irmãos, a vaidade nos leva a enxergar só o que nós temos, o que Ele tinha, a sua fazenda. Ponto, e nada mais. O que nós temos muito mais do que nós possamos imaginar. Ele nos cobriu com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, as bênçãos que Deus tem, nós não conseguimos computar qual é o tamanho do patrimônio que Deus delegou para mim e para você. Nós não conseguimos relacionar numa declaração do imposto de renda dos homens, porque estão lá anotadas no reino de Deus, e Ele vai entregando à medida do nosso crescimento, da nossa maturidade, da nossa caminhada com Ele. Por isso que o que temos, às vezes nós achamos que não é o suficiente. O que temos, nós achamos, por que Deus não me dá mais? Por que eu não sei nada? Porque você ainda não é esse canal de bênção do Senhor para administrar o tanto que Ele quer entregar nas suas mãos. Ainda não dimensionou o tamanho do chamado que Ele fez para você andar com Ele. Ah, não, Deus só perdoa meus pecados. Não, meu irmão, Ele não é tão medíocre assim como nós. Ele nos chamou para algo grande, algo glorioso, algo que a nossa mente não tem capacidade de alcançar. Mas cada passo que nós vamos dando na direção de Deus, esse entendimento se abre e você vai vendo coisas novas. Vamos aprendendo algo novo com Ele. Por isso que toda obra para crescer, precisam que os seus filhos
filhos aprendam a depender de Deus e não da sua fazenda, não dos seus recursos, não da sua capacidade intelectual, não da quantidade de diplomas acadêmicos. Nada disso importa quando nós decidimos nos debruçar na proposta do nosso chamado. Essa busca incessante pela independência só tem um destino. Diga: fracasso. Infelizmente, esse é o destino. Isso ficou muito claro na vida desse moço. O que ele tinha? Ele tinha uma vida boa, uma casa muito próspera, ele tinha muito dinheiro que ele recebeu do seu pai, ele faliu e passou grandes necessidades, porque ele supervalorizou o que ele tinha. Mais do que isso, ele não agiu segundo o princípio. E aqui Paulo nos dá uma aula fantástica sobre isso, para que você não desperdice o que você tem até aqui, para que você não lance fora o que você tem. Entenda qual é o princípio. Veja o que Paulo diz na sua carta aos Efésios. Quem era Paulo primeiro? Paulo era muito próspero, ele era independente, ele tinha status, era reconhecido pelo que ele sabia na sua qualidade acadêmica, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele tinha respeito da sociedade da época, fora o conhecimento que ele tinha, e nesse momento em que ele tem um encontro com Jesus, tudo muda. Tudo muda quando ele encontrou com Jesus. Ele tinha um currículo fantástico, mas quando você olha aqui no capítulo 3 de Efésios, no versículo 6 a 8, você vai ver algo extraordinário. Paulo chegou no seu destino. Diga aleluia. Ou você não está me entendendo? Quando o pródigo saiu achando que tinha chegado no seu destino, Paulo, ao contrário, com todo o conhecimento que ele tinha, ele achava que estava indo na direção certa, ele achava que estava chegando no seu destino, mas quando ele encontrou o caminho disse: você está andando na direção errada, vem por aqui. Ele encontrou o destino dele: eu vou andar nesse caminho porque eu sei aonde eu vou chegar. O meu conhecimento não sabe aonde eu ia chegar, mas quando eu começo a seguir o caminho que é Jesus, ele me mostra: o seu destino estava errado, é esse aqui que eu tenho para você. E quando Paulo começa a andar ali, irmãos, diz a palavra no versículo 6, acompanha aí, ele começou a mostrar o que ele via. Ele mostrou aqui que, segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Porém, para mim, diz ele, o que era ganho, reputei-o perda por Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Tudo aquilo que Paulo viveu, ao contrário do pródigo, que supervalorizou a sua fazenda, ele não conseguiu manter nada daquilo que ele tinha, irmãos. Por quê? Porque quando ele encontrou o caminho, ele viu que vivia na miséria. Ele viu que aquilo tudo não era nada. Já Paulo, todo o conhecimento que ele tinha tido antes, toda a formação acadêmica, não era nada quando ele encontrou o caminho e começou a andar no caminho certo. Isso é tremendo, porque passo a passo que ele dava nesse novo caminho, irmão, segue uma linha de direção certa. O que Paulo estava vendo? Eu estou aprendendo coisas que eu nunca pensei que aprenderia. Começou a vir um conhecimento novo para ele acerca de Cristo, e quando esse conhecimento veio, ele entrou nesse caminho, lá no caminho de Damasco. Os irmãos sabem a história. O que ele tinha que fazer agora? Prosseguir. Andar com Jesus é nunca parar, prosseguir, nunca parar. Você não pode parar na sua jornada.
Queridos, esse caminho para mim é um caminho sem volta, é um caminho tremendo, porque nós sabemos para onde nós vamos, e Paulo entendeu isso. Paulo renunciou a tudo que ele tinha, e mais, considerou como esterco, cocô, não é nada. Não é nada diante do que eu estou conhecendo, aprendendo e vendo nesse novo tempo com Deus. Era muita excelência no nível de conhecimento. Irmãos, para um cara que estuda, quando vem conhecimentos novos, ele brilha os olhinhos, porque é coisa tremenda. Quem não gosta de estudar não está nem aí, mas quem gosta de estudar, cada aprendizado é uma conquista. Cada coisa nova que aprende vibra. Eu não sei você, mas eu sou muito fominha assim. Eu vibro com um conhecimento novo. Eu acho maravilhoso o que Deus começa a descortinar, que esses olhos não enxergam, só enxerga letras, mas Ele mostra um mundo espiritual muito mais glorioso do que os nossos olhos podem nos mostrar. Veja que Ele diz aqui no verso 12: prossigo para alcançar aquilo para o que fui preso por Jesus. Ele se sentiu tão atraído, que era como se ele agora fosse prisioneiro de algo extraordinário. E ele disse: eu vou prosseguir, porque eu vou alcançar aquilo que me atraiu. Eu vou alcançar aquilo que moveu o meu coração. Verso 13 ele diz: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para os que estão diante de mim. Isso aqui não é nada, mas o que tem diante de mim me fascina, me atrai, me chama, e é como você andasse, e quando você quer chegar mais rápido, o que você faz? Acelera o passo. Ele não mandou correr, ele acelerou o passo. Cada vez que você busca mais o Senhor, é como se você estivesse acelerando o seu passo. Você está se aproximando. Eu quero chegar nesse púlpito, e eu preciso chegar. Ele parece estar longe, por mais que eu acelere o meu passo, ele continua ainda ali, porque não chegou o tempo de estatura perfeita de cidadão. É como se ele fosse já a glória, e nós estamos aqui, irmãos, nessa passada da terra, mas aqui já começamos a acelerar o passo, começamos a desejar, a querer, a buscar, a se entregar, a jejuar e buscar a face do Senhor. Paulo estava nessa pegada. No verso 14 ele disse: prossigo. Isso quer dizer, eu não parei. Diga para o seu irmão: não pare. Queridos, não pare na sua caminhada com Deus. Ele diz: prossigo. O que ele passou, os naufrágios, as peias que ele pegou, os açoites, prisões, nada fez Paulo parar. Ele diz: eu prossigo para o alvo. Eu estou enxergando algo que talvez os outros não queiram, mas eu prossigo, porque eu já sei o meu destino. Ei, crente, você não chegou no seu destino. Não pare, prossiga. Cada passada é uma conquista, cada passada é uma vitória que Ele vai entregar nas tuas mãos. Diga aleluias. Verso 16 ele diz assim: mas naquilo a que já chegamos, aonde você está, valorize. Você pode ter dado apenas 3 passadas, mas valorize aonde você já está. Ah, mas é só um líder de célula. Valorize. Ah, mas eu sou só um líder de rede, eu sou só um coordenador. Valorize. Paulo diz, irmãos, prossiga. Ele diz, verso 16: mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Preste bem atenção nisso aqui.
Aonde eu cheguei a ser líder de célula. Então agora o que eu vou fazer? Seguir a mesma regra. Não vou me desviar do propósito. Não vou querer a minha fazenda para abrir a minha igreja e me virar pastora. Não vou mudar as regras do jogo que o Senhor estabeleceu. Eu vou manter no mesmo espírito, mesmo sentimento, mesma humildade, mesma palavra, mesma obediência. Eu não vou mudar a regra, porque vai ter o dia que o Senhor vai mudar a tua posição, e não somos nós. Prossiga caminhando com humildade na sua posição e espere o que Deus vai fazer. Exemplo prático disso, além de Paulo, nós temos o próprio Davi. Quando Samuel entra naquela casa para ungir o rei, ele apresenta tudo que é filho, cheio de talentos, beleza e tudo mais. E Deus disse: não é nada disso. O senhor não tem mais nenhum filho? Samuel pergunta para Jessé. Sim, ele está lá no curral. Unge Davi. Davi vai correndo para o palácio? Não, ele está prosseguindo aonde ele está, na posição dele. Qual era a posição dele? Pastor de ovelha. Manteve a sua posição. Ele não mudou de posição. Voltou para o curral, voltou a cuidar de ovelhas, voltou a viver a mesma vida ali. E com o tempo, irmãos, o que aconteceu? Ele precisou dar mais um passo. Qual foi o passo? De servo. Vai levar comida para os teus irmãos. Vai levar comida para o comandante, o líder da tropa. E ele, como servo, colocou alguém cuidando da ovelhinha, não negligenciou o seu trabalho, mas ele obedeceu mais um comando do pai. Chegou lá na guerra, entregou a comida, ele deu mais um passo que ele não esperava na vida dele. Mas antes de Davi ter esse passo aqui, em que ele venceu o Golias, o que ele fez antes, irmãos? Ele primeiro lutou com o leão e com o urso aqui, fazendo o quê? Protegendo ovelhas. Agora ele estava indo para uma guerra maior. Ele estava lutando com um gigante, protegendo o quê, irmãos? Uma nação. Presta atenção o quanto ele cresceu em um dia, porque ele esperou lá e prosseguiu caminhando com Deus até chegar aqui. Foi o seu destino? Não. Aconteceu algo que ele não esperava. O rei Saul estava lá todo perturbado, desnorteado, porque tinha alguém que estava brilhando mais do que ele. Irmãos, não se preocupe com aqueles que têm ciúme do seu brilho. Prossiga. Não vá tirar satisfação. Davi foi para o palácio como rei. Ele foi como o quê? Ele foi como músico. Sabe por que ele entrou lá como músico? Porque ele era o melhor para servir o rei. Você, músico, tem que ser o melhor para estar nesse lugar. Não é qualquer coisa, não. Preparo, jejum, oração, dedicação, para você chegar nesse lugar. Isso aqui não é qualquer lugar, músico, entenda isso, levitas. Davi só veio parar aqui pela sua fidelidade até aqui, e ele prosseguiu. E Deus mandou que ele fosse para o palácio, para, através da música, acalmar aquele rei. Foi por isso que ele entrou lá. Ele podia ter entrado, mas Deus, eu vim para cá para servir aqui. Eu já tenho uma unção de rei. Tira esse cara aí, vou sentar ali. Agora eu sou o rei. Não. Ele foi lá para acalmar aquele que lhe oprimia. E aí Davi venceu, prosseguindo no seu passado. Ele entrou em mais uma guerra, irmãos, para ele lutar contra Saul, que o perseguia. Ele não queria ir na força do braço. Ele venceu porque ele prosseguiu nessa caminhada ali, e Deus tirou Saul e o colocou. Ele precisou lutar contra esse reino de Saul para defender a própria pele. Veja, aqui ele protegeu rebanhos, aqui ele protegeu uma nação, e depois ele precisou proteger seu próprio coração, para não se insurgir contra o rei. Entende, irmãos?
Você precisa proteger seu coração para você não se insurgir contra autoridades que Deus coloca sobre nós. E às vezes nós não queremos. Eu ficar sentada aí no banco só ouvindo ela falar. Quando você estiver pronto, Deus vai te colocar aqui e Ele vai me pôr no banco. E isso não tem nenhum problema para mim. Nenhum problema. Já vivi isso. De tirar eu e meu esposo do púlpito, sentar no banco mais de 2 anos, para outra pessoa estar aqui levando palavras bem inferior até. E nós ficamos quietinhos no banco, esperando que Deus nos restituísse o local outra vez. E está tudo certo. Deus sabe o tempo para todas as coisas. O que importa para nós hoje, igreja? Prossiga. Não pare. Várias e várias vezes eu perguntei: Senhor, está na hora de eu sair daqui? Deus diz: não pare. É a única fala que Ele fala para mim desde quando meu esposo morreu. No dia que ele morreu, eu disse: agora? A primeira fala, Ele disse: não pare. No dia seguinte eu estava aqui, pregando na reunião da igreja. Ninguém acreditou. Porque, irmãos, eu sigo comandos. Não é a circunstância que vai paralisar você. Não se sinta humilhado porque você é só um líder de célula, ou porque você deixou de ser líder de célula. Isso é motivo de honra. Deus está confiando vidas na tua mão. Será que você não entende? Será que na tua cabeça honra é ser pastor e ter um microfone? Não é não, queridos. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é querer ocupar um lugar que Deus não tem para você. Ele tem outro lugar para você. E nós precisamos entender isso muito claro. Paulo viu que ele tinha posição, ele tinha honra, ele tinha muitas pessoas debaixo dele, mas ele disse: isso é esterco, porque eu descobri algo muito maior do que eu sou e do que eu pensava que eu era. Ele jogou fora, irmãos, todos os diplomas, todo o conhecimento anterior que ele tinha recebido. Por quê? Porque precisamos andar com o Senhor na mesma regra, sentindo a mesma coisa, mas não parando de andar. A posição que você já chegou, mantenha. Pródigo manteve. Por quê? Mudou a regra. Quando ele mudou a regra, irmãos, ele perdeu o alvo. Quando ele mudou a regra, ele perdeu tudo. Quando ele diz: andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sentir o mesmo amor, a mesma dedicação, o mesmo cuidado, o mesmo respeito pelas vidas. Não organiza mais a célula, não se prepara para a célula, não busca vidas para a célula, não se conecta com pessoas para vir para a célula. Eu vejo as fotos das células, as mesmas carinhas, sem nenhum visitante da célula. Que célula é essa? É uma reunião doméstica. Célula é para ganhar almas. Nós precisamos passar nossos testemunhos para outras pessoas. Outras vidas precisam conhecer Jesus. Teve uma vida que eu convidei para a célula e semana passada eu disse: eu vou te ligar no dia para você lembrar. E eu não pude. Nós tivemos um problema aqui sério e eu não pude ligar para ela. No dia seguinte ela disse: você não me ligou para eu ir para a célula. Eles querem Jesus. Eles desejam Jesus. E nós estamos querendo só uma casa cheia, achando que você vai abrir a porta e as pessoas vão vir com as suas perninhas. Queridos, não vem. Nós precisamos evangelizar vidas. Eu multipliquei minha célula este ano já 3 vezes, e eu posto lá as fotos. Eu ainda vou sair mais 4 vezes este ano ainda. E não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque a gente busca Deus e busca almas, busca vidas. Precisamos ter essa mesma regra, mesma pegada, mesmo sentimento, mesmo cuidado com vidas. Se nós não amarmos o que estamos fazendo, questione o seu chamado.
Questione o seu chamado, porque nós temos que andar de acordo com o nosso chamado e não o chamado do outro. Eu não posso querer o chamado do Diego. O chamado dele é cantar. O meu chamado é pregar. Ele não pode desejar o meu chamado. Ele tem que andar na linha do chamado dele. Sim ou não? Sim. A gente pode até cantar, pode, mas não é o meu chamado. Eu não vou ficar aqui dirigindo louvor, não é esse o meu chamado. Foi quando começamos, mas hoje não precisa. Deus levantou ele e outro grupo para estar aqui. Então, irmãos, vamos aprender a ficar cada um no seu chamado, no seu quadrado, não desejar aquilo que Deus não tem para nós. E aqui nós aprendemos que não devemos querer o lugar de Deus, dizer para Deus o que nós temos que fazer, ou o que Ele tem que fazer para nós. Esqueça isso. Coração humilde, para que você prossiga na mesma regra. Ame, cuide, zele, ajude a crescer, a dessas novas pessoas a darem passos firmes na direção de Jesus Cristo. Versículo 20 ele diz: nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Ali é o fim da nossa conquista, os céus. Aquela é a cidade que nós vamos estar habitando. E verso 21, ele diz que transformará o nosso corpo abatido, cheio de dores, feridos, cheios de cicatrizes, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Tem muitas cicatrizes no seu corpo? Tem muitas marcas? O passado foi cruel com você, mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele vai transformar esse corpo num corpo glorificado. Vamos ter o corpo dele. Essas marcas não vão mais estar nos nossos corpos. As cicatrizes não vão estar mais na nossa vida. Queridos, Ele vai mudar todas as coisas. E Paulo termina aqui capítulo 4, verso 1, com uma frase que você deve ter na sua parede todo dia: estai, pois, firmes assim no Senhor. Estai, pois, firmes assim como perseverante, fiel, verdadeiro, andando sempre apesar de qualquer situação. Vai vir dia difícil, continue andando. Vai vir dia de choro, continue orando, chorando e gemendo, mas não deixe de ir. Prossiga. Sabe por quê? Porque você vai voltar com alegria, carregando os seus feixes.